Então vamos lá, vamos para o segundo vídeo do nosso processo criativo. Parte 2, a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que hoje assim está sendo especial. Eu estou dentro do carro, naquele calor que vocês já viram no primeiro vídeo. Pois é, tá aquele calor e tem um barulhinho de fundo. Aliás, tá tudo barulhento. Todo mundo resolveu fazer barulho hoje, gente. Então, nada melhor que a gente falar sobre processo criativo dentro do bloqueio criativo. Bom, eu vou conversar com vocês sobre um outro projeto que eu tenho. Eu tenho um projeto de fotografia que se chama autorretrato. Autorretrato é muito diferente de selfie, tá? A selfie é quando você tira a selfie e sai bonitinha na foto e vai lá, manda para o Instagram, para o Facebook e tá tudo certo. É o jeito que você quer que as pessoas te vejam na foto. O autorretrato nada mais é que, muito diferente de selfie, é a comunicação do fotógrafo para te mostrar o que ele quer comunicar. É muito diferente de comunicar sua beleza ou sua vaidade. Vaidade em autorretrato muitas vezes é zero. Tá bom, por que eu falei tudo isso? Eu vou exemplificar esse meu projeto para vocês verem o que pode acontecer. Então, como eu exemplifiquei no primeiro, que foi o meu olhar na quarentena, esse eu vou exemplificar esse projeto do autorretrato. Bom, pode ser o seu bloqueio criativo, ele pode acontecer em fatores, como fator físico e fator emocional, tá? O fator físico é ambiente, o local, o material que você vai usar, enfim, pessoas, horários, tempo, tudo isso é o fator físico que pode atrapalhar e aí jogar um bloqueio criativo. No meu caso de autorretrato, por exemplo, eu estou, como vocês sabem, na casa do meu sogro. Eu não tenho ambiente, eu não tenho local para fazer minhas fotos, eu não tenho material e eu não tenho como montar um cenário. Então, realmente, esse projeto vai ficar mais para frente. Mas está aí um impedimento que ocorre e isso pode sim te trazer o bloqueio criativo, inclusive até a gente deixar projetos de lado por causa disso. O fator emocional em cima dos autorretratos é você assim meio que desmistificar a vaidade, né? Então, no meu caso do autorretrato, pode sim ocorrer um bloqueio criativo nisso, por quê? Porque eu vou ter que me mostrar não como eu quero que vocês me vejam, né? Aquela fotinha de selfie bonitinha de Instagram. Não. Que a gente tira 30 para conseguir uma. O autorretrato é muito diferente disso. Eu vou ter que comunicar o que eu estou querendo mostrar. Então, eu vou fazer minhas fotos, vou estudar as minhas fotos, vou colocar num papel as minhas fotos e ver como que elas serão feitas detalhadamente, que tipo de roupa eu vou usar, que tipo de cenário vai estar presente, quais os materiais que eu vou usar para essa foto sair exatamente como está na minha cabeça. Então, isso fazendo junto com esse processo físico, com esse fator físico, tem o emocional, que depois de visto tudo isso, fator emocional vai me dar que não interessa se o meu cabelo tá legal na foto, não interessa se eu tô maquiada do jeito que eu gosto de me ver, não interessa se a foto, o meu rosto saiu bonito, não. Eu vou ter que olhar com o olhar de fotógrafa para mim mesma. Sabe aquela situação? Vocês com certeza já passaram por isso. Aquela situação que o fotógrafo vai, tira uma foto sua, acha a foto perfeita. Aí você olha e fala, não, essa foto não, por favor. E o fotógrafo só falta ajoelhar na sua frente pedindo, essa foto sim, né? Isso existe, essa briga entre olhar de fotógrafo e olhar de fotografado, nossa, isso é muito recorrente. Isso acontece muito. Por quê? Porque o fotógrafo não está enxergando como você se enxerga. Ele está enxergando um todo, um projeto. E nesse meu projeto de autorretrato tem muito disso. Todo aquele fator externo que já existe, né, do ambiente, o fator dessas dificuldades, tem também, eu tenho que me olhar como fotógrafa que sou, porque na minha cabeça,
O autorretrato tem que estar de um jeito. Eu quero apresentar, por exemplo, eu quero fazer um exemplo. Não é o exemplo, mas digamos que eu queira fazer um autorretrato vintage. Então eu vou ter que fazer um cabelo todo trabalhado, né? Coisa que eu não gosto. Eu não acho que fica legal para o meu rosto um cabelo vintage. Mas eu, como fotógrafa, vou ter que fazer uma foto no estilo vintage. Logo, a minha vaidade vai cair pelas tabelas, porque ou eu sou fotógrafa ou eu sou fotografada. Então, tem aí, então, eu estou mostrando dois fatores para vocês que podem atrapalhar. O ambiente, o local, né, o fator físico e também o fator emocional, nossa, o fator emocional é muito difícil, gente, para um fotógrafo mexer com ele, né? Então, tem tudo isso. Então, onde eu quero chegar para vocês? Quero chegar que, assim, o bloqueio criativo dentro do processo criativo, ele existe. E ele é muito forte mesmo. Tá bom, então como que a gente pode fazer para que, quando o bloqueio criativo surja, a gente consiga, enfim, ter material? O que eu indico para vocês é o seguinte: aproveite os dias que a sua criatividade tá a mil. Aquele dia, sabe aquele dia que as fotos saem perfeitas? Se você escreve, a sua escrita tá tudo, sabe, tá ali, na linha do pensamento. Tudo que você põe no papel sai exatamente como você quer. Quando você fotografa alguma coisa, sai exatamente, ou melhor, além do que você quer. Sabe esses dias de criatividade a toda? Aproveita esse dia para você fotografar tudo que você puder. Seja para projeto, seja para armazenar material, seja para apenas fotografar, porque nesse dia que a sua criatividade está a mil, o seu olhar ele está muito apurado. E muitas vezes, nesse olhar apurado, até uma coisa feia fica bonita. Então a gente tem que aproveitar. Até essa coisa feia ficar bonita, a gente tem que aproveitar isso para ter material guardado. Então, assim, aproveita esse dia e tira muita foto. Escreve muito, desenha muito, o máximo que você puder. Porque a criatividade ela não está num dia só, ela está em vários. Então, se você está numa semana criativa, aproveita tudo que você puder. E armazena material, vai guardando porque você vai usar quando o bloqueio criativo chegar. E aí, fica tudo mais fácil. Ah, sim, e pode acontecer também, gente, não sei se já aconteceu com vocês, mas pode acontecer também de você tirar um monte de foto, armazenar material, e naquela semana, ou naquele dia, naquele seu processo de bloqueio criativo, você olhar para aquelas fotos maravilhosas que você fez e achar uma porcaria. E aí não querer usar, né? Tem isso também. Então, assim, não adianta. Quando você está com bloqueio criativo, não adianta você brigar, porque o bloqueio criativo vai te vencer, né? Então, eu acho que o bloqueio criativo ele tem o seu processo também. Ele começa, ele tem um tempo, até tudo passar e você conseguir que ele vá embora, ou conseguir ultrapassá-lo. Então, assim, quando o bloqueio criativo chegar, não adianta brigar com ele. Não adianta. Principalmente no começo ou no meio dele, eu não sei, para cada pessoa é de um jeito. Mas não adianta você brigar. Não adianta você querer fazer lá o negócio que você tem que fazer, porque não vai dar certo. Você vai se frustrar e não vai sair conforme o planejado e conforme você quer. Então, aproveita esse dia e vai fazer outra coisa. Não interessa se esse bloqueio vai durar um mês, uma semana, um dia, não interessa. Sabe, sai do seu habitat, da sua normalidade. Porque muitas vezes você saindo, você vai conseguir enxergar uma outra forma. E de repente, sim, acontece de você estar vendo um filme, ou estar passeando, ou estar tomando um café, e de repente volta essa criatividade com tudo. Né? Não é uma coisa que a gente possa estabelecer, é uma coisa que acontece. Não adianta. É intuitivo mesmo. Muito bem, uma coisa muito especial também e muito importante para falar com vocês é o seguinte: abrace o imperfeito. Você já ouviu isso em algum lugar? Para você olhar a imperfeição de uma forma diferente.
né? Eu não estou falando para você não ser ser imperfeito é legal. Não, não é legal. A gente quer dar o melhor. Mas você tem que abraçar o imperfeito, de alguma forma. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei na fotografia, a fotografia lifestyle, ela não estava no Brasil, ela nem tinha chegado por aqui, ninguém sabia o que era isso, eu nunca tinha ouvido falar. E eu, quando a minha filha estava para nascer, eu estava grávida, e eu comecei a querer fazer um álbum para ela. Não necessariamente de fotos, mas assim, um álbum trabalhado, uma coisa diferente. E o que eu fiz? Eu cheguei e descobri o scrapbooking. E descobri um blog maravilhoso da Ellie Edwards, onde ela falava de scrapbook, e o scrapbook dela era maravilhoso, e continua sendo, assim, nossa, era uau. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem. E eu falei, nossa, eu quero isso. Só que o que me chamou a atenção, e na época eu nem fotografava, quer dizer, eu gostava de fotografia, mas eu não fotografava. O que me deu aquele link foi que eu queria tirar fotos da minha filha de forma diferente. Eu não queria ter fotos padrões, sabe? Foto padrão, que você tira ela rindo, ela comendo, ela tomando banho. Eu não queria esse tipo de foto. Eu queria uma foto, eu queria deixar para ela a história da vida dela. Então tudo começou assim. Então eu descobri o blog da Ellie Edwards. E assim, eu percebi que as fotos dela eram maravilhosas. Ela tirava foto dos momentos ali que ela passava com o filho, com o marido, com a casa. Ela tirando foto de café, ela tirando foto do pé dela, fazendo ginástica. Enfim, tudo que a gente hoje está cansado de ver e é tão comum. Só que em 2005, 2006, isso não era comum, isso não tinha por aqui, né? Então, o que acontece? Eu comecei, na mesma hora eu percebi que ali, aquele era o meu jeito de fotografar, né? E eu nem me entendia como fotógrafa, né? Então eu me descobri ali, justamente o que vocês hoje chegam para mim e falam, nossa, você fotografa tão legal o dia a dia, porque era aquilo, entendeu? Eu me descobri lá há 14 anos atrás como fotógrafa do cotidiano, sem saber. E é muito engraçado, gente, porque o que eu percebi, né? As pessoas tinham aquela foto padrão, elas tinham aquele jeitinho delas de ver a fotografia, de olhar. E eu sempre tive um negócio com movimento em foto, né? Eu sempre gostei do borrão, eu sempre gostei daquela coisa meio... eu vou falar embaçado, mas não é embaçado. Aquele rastro que fica, que claro, antigamente, há 14 anos atrás, as pessoas falavam que, não, essa foto não presta, joga fora porque essa foto é errada. Você não sabe tirar foto. Mas aquilo me deixava... Aquilo me inspirava altamente porque eu via um movimento, eu via a cena acontecendo, né? E era muito engraçado, porque eu tirava as fotos da Júlia e algumas fotos, assim, o rosto dela aparecendo, o fundo não, ela mexendo com o brinquedo e o brinquedo meio embaçado. Eu vou até deixar umas fotos aqui, enquanto o vídeo vai rolando, para vocês verem, né? E aí eu mostrava para algumas pessoas, claro que assim, pessoas que não entendiam de fotografia, pessoas do meu dia a dia, e falava assim, nossa, mas por que você errou o foco? E não era errar o foco, na verdade, era o movimento que eu queria. Mas também eu não sabia, eu não tinha câmera na época. Era um celular super baratinho que tinha câmera, desses antigos mesmo. E aí eu fui me descobrindo fotógrafa, né? E aí hoje, gente, como é engraçado, né? Esse processo na nossa vida, em tudo que você faz, né? Eu, olhando para trás, eu vejo claramente, nitidamente, que eu já tinha o meu estilo, mas eu não sabia lidar com ele, eu não sabia como fazer com ele para que ele fosse realmente um estilo, né? E eu abracei essa imperfeição, essa coisa borrada, esse blur que a foto tem, né? Que hoje eu sei que é uma técnica, né? Que os fotógrafos usam, uma técnica mesmo, que você faz
que o que está em movimento fica borrado e o resto fica fixo, né? Então, vamos supor, um gato passando, o gato está em movimento, o gato vai ficar meio borrado, dá para você ver que é um gato, mas ele vai ficar meio borrado. Eu vou tentar pôr uma foto aqui. Mas o resto tá ali, quietinho, né? Diferente do penning, que é o contrário, né? O fundo está em movimento, enquanto o objeto está quietinho. Então, isso é uma técnica, e eu achava maravilhosa. Eu não sabia nem que era técnica, mas eu achava aquela fotografia maravilhosa. E achava maravilhoso também mostrar pedaços do cotidiano. Por exemplo, eu me lembro muito bem que a gente estava na igreja fazendo um retiro, e a Júlia lá balançando, né? Enfim. E eu tirei uma foto dela com a perninha, então aparecia só da cintura para baixo as perninhas no ar. E a parte do balanço também aparecia. E, nossa, eu achava aquilo incrível, porque ela não está aparecendo toda. Mas todo mundo que olhar a foto vai saber que é a minha filha num balanço, balançando. Então, essa coisa de, sabe, de você dar a entender. Eu gosto muito de fotos que dê a entender. Né? Eu não gosto de foto que mostra tudo. Não, eu gosto que aquela foto que você fala, ai, peraí, deixa eu ver mais um pouquinho, sabe? Aquela coisa que você quer ver o que tá ali atrás, e aí, como é que a foto continua, né? Então, gente, isso é abraçar o imperfeito. Abrace a imperfeição. Às vezes o seu processo criativo, ele tá de um jeito. Você pensa numa foto, num desenho, num escrito de uma forma. Quando você vai fazer, ele muda totalmente. Aí você fala, não, mas não era isso. Aí você olha de novo e fala, puxa vida, mas ficou legal. Não saiu perfeito, não saiu exatamente do jeito que eu queria, mas saiu legal. Nossa, saiu melhor do que eu imaginava. Isso acontece muito. Então, a minha terceira dica é abrace a imperfeição. Abrace o imperfeito. A gente, em fotografia, por exemplo, a gente só tem isso em publicidade, fotografia de estúdio, fotografia estilo, que não pode ter nenhum tipo de erro, né? Ou até em fotos de casamento, né? Que você não pode errar, porque aquele evento não vai voltar novamente. Mas você pode também trabalhar essa coisa de lifestyle também. Mas existem fotos e fotos, existem escritos e escritos, e existem, enfim, desenhos e desenhos. O bloqueio criativo também se dá a cansaço, a fatores externos, né, gente? Fatores do dia a dia. Cansaço, trabalho estressante, filho correndo, gente gritando, enfim. Tem aquela coisa também de você não ter incentivo para isso. E quando eu falo incentivo, não é alguém te incentivando, é alguém te ajudando a você fazer, a você conseguir realizar, né? Por exemplo, se você tem que gravar um vídeo, você tem um marido que fica com seus filhos. Se você tem que cozinhar, você tem que deixar as crianças de lado ali um pouquinho para você conseguir fazer o seu almoço. O incentivo ele pode vir de várias formas, mas não deixe também a falta dele te bloquear. Muitas vezes a gente coloca empecilhos justamente por isso, porque a gente não abraça o imperfeito, né? Então, por exemplo, eu comecei a fazer esses vídeos, porque eu prometi para vocês, eu estou numa situação que eu não tenho ambiente muito legal, mas enfim, antigamente eu tinha o canal de livros e também era terrível, porque eu tinha ambiente, mas eu não tinha equipamento. Então, os meus vídeos eram o áudio baixo, o vídeo em si mesmo, o ambiente não era legal, o cenário não era legal, mas eu fazia, né? Então, hoje mesmo, hoje tudo deu errado. Essa é a, sei lá, segunda vez que eu venho pro carro tentar gravar, porque agora o sol amenizou e o barulho também, porque tava um tormento isso aqui. Era gente passando, era marido lixando parede, era sogro passando e falando, era barulho da rua, era gente gritando, enfim. E eu falei, não, eu vou refazer, porque eu tava suando em bicas aqui para conseguir fazer esse vídeo. Então eu falei, não, vamos lá, vamos respirar e a gente vai fazer mais tarde.
Então, veja bem, nem sempre as coisas cooperam para que você faça o que você tem que fazer. É o que eu falei da flat lay no primeiro vídeo. Eu tinha uma ideia de flat lay, eu queria fazer o meu dia a dia, né? Por exemplo, já que eu gosto de fotografar o cotidiano, o que que eu ia fazer? Minha ideia era pegar o tripé, colocar ele na posição de 90 graus acima de mim e, sei lá, fotografar eu lendo, fotografar eu tomando café, fotografar eu cortando legumes, fotografar, enfim, fotografar o meu dia a dia ou alguém de cima para baixo fazendo aquilo. Mas foi impossível. Não dava. Não dava. Essa minha ideia, a ideia tá lá, guardadinha. Eu arquivei essa ideia, eu escrevi essa ideia, eu arquivei, ela tá arquivadinha, porque um dia eu vou fazer isso. Só que para isso, eu preciso que tudo conspire ao meu favor, né? Então, assim, não deixa também a falta de incentivo, desânimo, a falta de vontade, te bloquear, né? Porque se fosse assim, eu não estaria fazendo esse vídeo para vocês. Se a gente fosse ver as dificuldades, a gente não estaria fazendo muita coisa hoje, né, gente? Então, no processo criativo, acontece isso. Quando o bloqueio criativo chega, dá um tempo para ele também, porque acho que assim é o teu cérebro, é o teu corpo gritando para esse tempo. Você precisa recarregar de alguma forma, né? Então, falando sobre isso também, eu vou deixar uma dica para vocês, umas dicas aí que eu acho que é bem legal para vocês se inspirarem. Então, eu vou deixar o link para vocês da minha fotógrafa preferida. Eu sei que tem, assim, vários fotógrafos, mas a gente se inspira, né, gente? A gente meio que se inspira em vários fotógrafos, mas ela, para mim, é espetacular. Mesmo porque ela tem essa pegada, agora nem tanto, né? Mas no começo da carreira eu enxerguei muito essa pegada de lifestyle. Essa coisa de não ser vista, né? Eu gosto muito disso, né? Você fotografar sem que percebam que você fotografa. Eu faço isso sempre, principalmente em fotografia de rua. Eu tô falando da Annie Leibovitz, que para quem não conhece, ela é a fotógrafa que fez aquela capa icônica com a Yoko Ono e com o John Lennon, onde ele aparece nu, totalmente em posição fetal, e a Yoko Ono deitada numa cama, sendo que, eu vou ver se eu deixo a foto aqui, sendo que 5 horas depois ele aparece morto, né? Ele foi assassinado. Então, assim, é muito engraçado, porque o documentário, ele tá, assim, imperfeito. As imagens são antigas, dá até né, para quem tá acostumado agora nesse negócio de HD e tal, fala, ai, nossa. Mas, gente, é altamente inspirador, sabe? É altamente inspirador a história dela. Ela ainda vive. Eu vou deixar o link também aqui embaixo do Instagram dela. E assim, hoje ela tá partindo para uma fotografia mais fantástica, né? Mais de fantasia. Ela tem um fundo acinzentado nas fotos que eu sou apaixonada. É uma das coisas também que me chamou a atenção, porque eu sempre gostei disso. Também não sabia. E ela também é conhecida pela luz que ela usa, né? Ela faz uns negócios com as luzes fantásticas, assim. Então, eu acho que isso pode te ajudar a te inspirar, né? A perceber que cada um tem o seu processo, que cada um tem o seu jeito de fazer a coisa. E você só tem que descobrir o seu. E assim, não interessa se só você faz aquilo. Não interessa. Aquilo vai ser o seu estilo, aquilo pode virar o seu estilo. E é só você abraçar isso. Mesmo que todo mundo fale que é errado, né? Mesmo que todo mundo fale, não, você tem que usar flash aqui. Você não precisa, você acha que o flash estraga a tua foto. Então, use, né? No desenho, na leitura, na escrita, enfim, na música. Então, eu vou deixar para ver se de repente para vocês também ela serve de inspiração, tá bom? Então, a gente se vê no terceiro vídeo dessa série. Eu prometo que eu vou encerrar falando como que a gente pode pôr no papel, como que a gente pode dar uma diretriz para tudo isso, dar uma direção para tudo isso, para a gente não se perder no meio do processo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!